Botafogo, que é um assunto mais relevante do que esse, evidentemente, do Botafogo ter saído vivo ontem num jogo chave. Rodemos os melhores momentos da vitória de 3-1, depois de um primeiro tempo encrenca, Henrique. Na verdade, sim. E aí entra a mão do treinador, né? Que ninguém entendeu. Claro. Aí, ó, primeira festa, cara. Que mosaico bonito, cara. Um grau de detalhe, assim, raro de se ver no mosaico. Desde o ano passado. Tudo certo, cara. Desde o ano passado, a torcida do Botafogo tira a onda nos mosaicos. Deu tudo certo. Bonito demais. Né? A mão do treinador, né? Que se vê já numa encruzilhada, com 10 minutos de jogo, tirar o Tiquinho. E aí ele opta pelo Eduardo, que não está tendo uma sequência de jogos, né? E os jogos que entrou não correspondeu à altura como foi o ano passado, mas que dá certo. Dá certo porque o Eduardo, ele entra no jogo, ele muda principalmente posicionamento de outros atletas que vão crescer durante a partida. Um deles é o Luiz Henrique, outro o Savarino. E é um Botafogo que tem uma outra mudança que também, para o torcedor botafoguense, ninguém entendeu, mas no contexto geral deu certo também. Que foi a saída do Bastos, zagueiro, que tinha feito um bom primeiro tempo, e a entrada do Barbosa. E aí depois que teve a explicação que o Barbosa tem um passe melhor que o Bastos. É um jogador que consegue romper linhas, como se fala no futebol de hoje, foi dele o passe do primeiro gol. Então assim, é um Botafogo que venceu e convenceu. Eu acho que o mais importante de tudo isso, aí o Lino, o Pedro, se eu estiver errado pode me corrigir, é que o Botafogo começa a entender a ideologia do seu treinador. E essa questão dessa leveza no sistema ofensivo tem dado certo. A minha preocupação é a recomposição do Botafogo, que eu vejo ele ainda muito exposto. Por quê? Nessa dupla de zaga com Gregory e Marlon Freitas, o único que é um marcador é o Gregory. Marlon Freitas, ele é um compositor de meio campo, com bom passe, com boa leitura de jogo, mas não é um marcador. E com esses 4 atletas jogando à frente, eles, quando perderem a bola, tem que ter uma definição de quem vai para o lado direito, quem vai para o lado esquerdo, quem vai ajudar por dentro, para que o Botafogo sofra menos. Se isso acontecer, se o Arthur Jorge conseguir fazer esse time sem a bola ser um pouquinho melhor, o Botafogo tem tudo para melhorar e começar a dar as caras desse treinador que, na minha opinião, começa muito bem. É claro que a perda do Tiquinho é um jogador que é importante, mas o Eduardo entrou e deu conta do recado mesmo não sendo esse centroavante. Eu vejo esse jogo do Botafogo como uma resposta para os torcedores que ainda tinham algum resquício do ano passado. Agora será que vai? Perdemos 2 jogos já na Libertadores, fizemos um jogo mais ou menos contra o Atlético Goianiense, um jogo muito bom contra o Juventude, mas e agora a Libertadores? Será que E a resposta foi positiva. E a resposta sendo positiva, essa atmosfera desse time do Botafogo muda completamente. E aí é engraçado. É claro que o Botafogo precisa fazer 3 bons jogos para vencer os 3. Mas o Botafogo agora pode sonhar em classificar em primeiro da chave. Por que não? É claro que é difícil. Pega o Júnior Barranquilla, pega o da LDU. São times que são difíceis de serem batidos. Mas é uma vitória convincente. Isso que eu acho que é importante. Eu estive lá no Hilton Santos no jogo contra o Atlético Goianiense. Eu lembro que conversando com alguns torcedores eu até falava isso, que era uma sequência boa para o Botafogo antes do jogo contra o Flamengo, porque eram 3 jogos onde o Botafogo claramente, primeiro jogaria em casa e segundo era a equipe superior tecnicamente, tanto diante de Universitário, Atlético Goianiense quanto Juventude. E naquele jogo o Botafogo, apesar da vitória por 1-0 contra o Atlético Goianiense, teve uma atuação muito ruim, o time saiu vaiado de campo. Então, só que logo em seguida teve uma resposta muito positiva contra o Juventude e eu acho que o jogo de ontem também acho que faz com que tenha novamente, de certa forma, essa união, essa convergência do torcedor com o time para um jogo importantíssimo, clássico, contra o Flamengo. O primeiro tempo ontem foi um pouco abaixo do Botafogo. Ainda tinha uma dificuldade, acho que o Júnior Santos estava jogando por dentro, mas numa característica que eu acho que não acaba não potencializando o melhor dele, porque ele estava jogando muito de costas para o gol, e ele não é um jogador que tem esse refino técnico com relação a pensar o jogo, a jogar entre linhas. Ele é o cara de velocidade, de potência, de arranque, de drible em velocidade, até de conclusão também. E aí a gente vai ver, no segundo tempo, para mim, o que muda. O Eduardo, ele passa, jogando nesse 4-4-2, mas o Eduardo passa a fazer uma movimentação muito mais de voltar para 6,5, arrastar o defensor para criar esse espaço para o Júnior Santos fazer essa diagonal curta que ele faz muito bem. E a partir daí o que o Botafogo consegue
e criando as principais oportunidades. O gol do Luiz Henrique ontem também acho que foi muito importante com relação à questão de confiança, porque é um jogador de qualidade técnica, dos melhores que o Botafogo tem no elenco, e a gente vinha, o próprio jogo contra o Atlético Goianiense, ele não conseguiu ir bem, o Jefinho também, que ontem não esteve à disposição porque sentiu dores no joelho, também não foi bem contra o Atlético Goianiense. A gente viu ontem o Luiz Henrique novamente se movimentando muito bem, criando boas oportunidades, fazendo um gol de muita frieza na cara do gol. Então acho que a vitória importante demais, porque recoloca o Botafogo vivo dentro da Libertadores, mas a questão do desempenho, sobretudo no segundo tempo, eu acho que foi o mais importante ainda para dar confiança para o time na sequência da Libertadores, mas principalmente visando o jogo de domingo, clássico contra o Flamengo. A crônica de vocês é perfeita, eu só queria acrescentar dizendo que o Arthur Jorge está conseguindo, aparentemente, né, fazer com o Botafogo que todos os outros treinadores tentaram e não conseguiram, que é aumentar a posse de bola do time, a capacidade que o time tem de circular a bola, e ontem a posse de bola foi alta o tempo inteiro, acho que terminou perto de 70%. Ou seja, o Botafogo soube ter a bola ontem, mas continuou agressivo, continuou tendo aquele jogo de espetadas, de saída em velocidade. A recuperação técnica do Eduardo é fundamental para o time. Eu acho, ele está na lista dos jogadores essenciais. Ele estava na fase ruim, a fase dele não sei se virou e tomara que tenha virado a partir do jogo de ontem, porque o time precisa dele. Ele é um jogador muito versátil, importante. A ausência do Tiquinho aí, daqui em diante, por algum tempo, vai fazer diferença para o Botafogo, porque não tem um outro centroavante, né? É uma questão de não ter à disposição mesmo, né? Sem o Matheus Nascimento, o Janderson já saiu, e sem esse jogador de referência, ele vai ter que encontrar outros jeitos de jogar. Mas tendo o Eduardo à disposição, eu acho que o time ganha muito, muito. Eu vi um Botafogo um pouco diferente hoje, acho isso muito legal. E eu acho que é legal, só completando o que o Lino falou, e aí entra naquilo que eu falei do Arthur Jorge, porque o primeiro tempo não teve essa mudança tática de disposição dos atletas, e por isso que o Botafogo não conseguiu render, mesmo após a entrada do Eduardo, que foi logo no começo do primeiro tempo, porque ainda o Júnior Santos ficou muito preso, o Savarino ficou muito preso, o próprio Luiz Henrique ficou muito preso, e aí do intervalo na volta do intervalo, aí sim, aí começam as mudanças, o Luiz Henrique entrando por dentro, ora o Savarino por fora, o Eduardo fazendo uma função de atacante, liberando um pouquinho mais o Júnior Santos para ter essa velocidade. Então, esse entendimento do que precisava o jogo, e aí tem que colocar na conta do Arthur Jorge. Mas foi casual, né? Sim. Ele não vai planejar a lesão do meu centroavante e vou jogar assim. Mas eu estou falando depois, no intervalo. Que ele deve ter conversado e remontado, exatamente. A solução apareceu e isso é legal. O que eu acho mais legal, cara, é ver o Botafogo com bola no pé. Esse time desperdiçava muita bola, dava contra-ataque para adversário, rifava bola boba, esticava a bola longa quando não devia. Está ficando com bola no pé de forma mais inteligente. Acho que essa é a grande contribuição do Arthur Jorge. Uma outra coisa, só para terminar o meu pensamento, é o segundo gol. É a prova disso. Aonde o Gregory rouba a bola. Ele já está para lá do meio campo. O Botafogo não fez o gol e ficou para trás se defendendo. Continuou explorando aquilo que tinha de melhor e sufocando o Universitário. O Gregory rouba uma bola aqui quase do lado esquerdo. Eles estão discutindo lá no Seleção do Peru como se fosse falta. Sim, falta. E aí dali sai o bom passe do Júnior Santos para a infiltração do Luiz Henrique. E time organizado, né, cara? O time organizado, o time peruano, hein? Time organizado, time peruano, hein, cara? Pô, ninguém fica invicto, quanto? 20 e tantos jogos? Foi a primeira derrota deles na temporada, time organizado, cara. Aí, ó, aí tá o lance, aí, ó. Sim. Aí acha um passe e aí a frieza. A dificuldade que o Botafogo encontrava no primeiro tempo de conseguir furar essa linha de 5, porque é isso, era uma linha de 5 que era muito bem estruturada e o Botafogo tinha essa dificuldade de conseguir, principalmente, trabalhar entre linhas. Eu acho que tem muito a ver a mudança de posicionamento do Eduardo, que acho que potencializa. Algo que eu gostaria de ver como questão de mudança de posicionamento é o Júnior Santos invertendo de lado com o Savarino. O Júnior Santos mais aberto pela esquerda e o Savarino talvez mais por dentro junto com o Eduardo. Porque eu acho que são dois jogadores que têm mais capacidade de trabalhar no entrelinhas. Mas nessa linha de 4 agora, é praticamente uma linha de 4 o Botafogo. Ou pelo menos o time da largada era praticamente uma linha de 4 à frente, com os dois volantes. 2-4-2. E uma linha de praticamente 4 atacantes. Contra o Flamengo isso dá água. Se não tiver meio campo, se não tiver mais estruturado, o Danilo, o Barbosa com S ficou no banco ontem e fez um partidaço no jogo anterior do Botafogo, fazendo gol e tudo.
no meio campo. Não sei se nesse jogo contra o Flamengo o Botafogo não vai ter que mudar muita coisa a partir do jeito de jogar do adversário também. Possivelmente ele entra com 3 volantes para se segurar, um pouquinho mais com o Eduardo e 2 flutuando. Talvez ele até poupe um pouquinho o Luiz Henrique, que está voltando, deixa só o Júnior Santos com o Savarino e o Eduardo já entrando como esse Você acha que é jogo para poupar alguém? Não, poupar que eu estou dizendo assim, porque se que é questão de intensidade, o Luiz Henrique novamente saiu ontem por causa disso, do desgaste para não desgastar. Mas não vai ter o Tiquinho, aí você tem Luiz Henrique... É o Eduardo, esse enganche. 3 volantes com o Eduardo no losango e Júnior Santos e Savarino. Eu entraria assim, para não tomar tanto sufoco do Flamengo, porque realmente se ele jogar nessa linha do 4-2-4, vai dar água.